A gente vai falar um pouco hoje a respeito da palavra de Deus que se encontra lá em Romanos 12. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você já pode deixar aberto lá em Romanos 12. A gente está na penúltima mensagem dessa série chamada Uns aos Outros. Durante esses quase 3 meses, que vamos completar no próximo domingo, a gente vem falando sobre o relacionamento entre os membros, a mutualidade, a vida em comunidade na igreja. Na próxima semana, a gente não vai falar sobre nenhuma afirmação, dessa expressão uns aos outros, como nós estamos vendo. Hoje é a última afirmação uns aos outros que nós vamos ver. Na semana que vem, a gente vai fazer uma conclusão baseada em Atos 2, de 42 a 47, e não vamos falar especificamente sobre nenhum desdobramento prático da vida em comunidade, como nós vimos até aqui. Se eu não me engano, são 13 semanas, já. Não, 12 semanas. A gente completa 13 semanas no próximo domingo. E hoje a gente vai falar, nessa penúltima mensagem, sobre mais uma afirmação que o apóstolo Paulo faz, agora dirigindo essa carta à igreja em Roma. E é interessante a gente saber que a nossa vida em comunidade, ela está ligada diretamente ao fato de que fomos salvos. Está ligada diretamente ao fato de que nós temos a certeza que Deus é o nosso Pai. Quando a gente entende que ao sermos alcançados por Deus através de Jesus Cristo, nós nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus, a gente precisa ter uma convicção na mesma proporção de que aqueles que foram igualmente escolhidos e salvos por Deus passam a ser nossos irmãos. Que nós temos um relacionamento, um laço com essas pessoas muito maior do que um laço consanguíneo. Que somos irmãos, a nossa união está baseada naquilo que Cristo fez por nós, no sacrifício de Jesus por nós. E isso traz para nós algumas responsabilidades. Isso traz para nós viver uma vida coerente com o fato de que somos filhos de Deus e que somos irmãos em Cristo. Que, de fato, nosso pertencimento, a nossa identidade em Cristo gera em nós um compromisso com o nosso Deus e com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Paulo fala sobre isso com a igreja em Roma. E hoje a gente vai ver a segunda parte desse capítulo 12, onde ele vai trazer uma instrução àqueles irmãos. Paulo fala sobre o relacionamento sincero que os irmãos em Cristo precisam ter, precisam desenvolver. Por isso eu te convido a se colocar de pé, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos 12, a partir do versículo 9 até o 21. A palavra de Deus diz assim, está projetado ali, caso você precise acompanhar, não tiver com sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por tão grande amor, Senhor, por nós.
Te louvamos, Senhor Deus, que o Senhor nos atraiu e por isso nós estamos aqui. Que o Senhor tire de nós qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de distração e que possamos estar inteiros em ouvir a Tua voz. Que não haja, Senhor Deus, nada mais importante para as nossas vidas a não ser ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco. Por isso, fala comigo, fala com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a gente está encerrando, quase encerrando, né? Na semana que vem a gente vai ter um encerramento de todos esses desdobramentos práticos que nós tivemos nessas 12 semanas. Mas Paulo aqui, a gente está indo para essa última afirmação prática de Paulo, meio que voltando ao que a gente falou lá no início, quando nós aprendemos sobre amem uns aos outros. Paulo aqui, aos Romanos, também fala sobre a base do relacionamento cristão. Ele vai falar que o relacionamento cristão, a base, é o amor não fingido, o amor fraternal, o amor sincero. E é interessante que esse capítulo 12 de Romanos, para você que vem de uma origem evangélica, você que já é cristão, que tem o hábito da leitura bíblica, que frequenta, que é membro dessa igreja ou frequenta alguma outra igreja há bastante tempo, talvez esse capítulo 12 de Romanos seja um texto que você já ouviu muito, já conhece bastante, principalmente o início dele. Nos 2 primeiros versículos, não tem projetado ali, quando diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, por que eu voltei nesses 2 primeiros versículos? Eu voltei aqui porque logo a partir do versículo 3, e claro, de forma mais direta a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o relacionamento entre cristãos. E no versículo 1 e 2, ele vai falar sobre aqueles que nasceram de novo. Logo, o relacionamento, o amor sincero, o serviço um ao outro, está ligado diretamente ao novo nascimento. Quando ele fala que nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo, ele diz não só a forma como nós encaramos ou enxergamos a nossa vida de forma particular, mas também um padrão de relacionamento com o outro muda. A gente vive sobre uma nova perspectiva, está ligado na forma como eu me relaciono com o próximo também. Ele vai falar que quando nós temos a palavra de Deus como a base, como a regra para a nossa vida, nós também experimentamos. O apóstolo Paulo ele afirma isso. A gente vai experimentar, vai ser capaz de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a primeira coisa que a gente vê, tendo esses 2 primeiros versículos e tudo aquilo que a gente leu até o final do capítulo 12, a vida em comunidade, o relacionamento sincero entre cristãos, o amor ao próximo, o serviço ao próximo, é também um meio, né? É uma contracultura ao padrão do sistema de valores sem Deus e é uma forma de experimentarmos de forma prática, visível, palpável o quê? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através do serviço um ao outro. E é interessante que ele vai falar que é o amor sincero. Só que antes, ele vai falar algo muito interessante no versículo 3. Se você está com a sua Bíblia, dá uma olhada aí. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito dessa nova vida em Cristo, dessa mente renovada. A mente renovada,
pelo Espírito de Deus, fruto do novo nascimento, não se restringe somente na forma como eu olho o mundo, mas também na forma como eu me enxergo. Ele fala o seguinte: não tenha um pensamento elevado sobre quem você é. Ele também não fala, tenha um pensamento super inferiorizado sobre quem você é. Ele fala, tenha uma avaliação honesta. Uma avaliação honesta sobre quem nós somos. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com um coração naturalmente inclinado para o mal. A partir do novo nascimento, nós passamos a viver sob a perspectiva dessa nova natureza. Embora não dominado pelo pecado, ainda temos a presença do pecado em nós. E essa presença do pecado em nós faz com que a gente tenha uma tendência de não nos avaliarmos com honestidade. Somos movidos pelo orgulho, da supervalorização ou até mesmo de uma inferiorização com a perspectiva, com a intenção de chamar a atenção. Às vezes uma inferiorização que também é fruto do orgulho, é o outro lado de uma mesma moeda. E nada, meus irmãos, traz mais estragos à comunhão do que a superestimação que eu posso ter. Nada que contribui. Quando eu me superestimo demais, eu não consigo me relacionar com o outro de forma sadia. Eu me torno alguém arrogante. Eu prejudico o serviço a Deus, porque eu tento realizar até mesmo algo que eu não sou qualificado para fazer. Eu sou movido a servir não pelos dons, eu não sou orientado pelo meu dom, mas por aquilo que eu alimento no meu ego, que eu desejo fazer. O meu desejo talvez seja obter destaque, reconhecimento. Por vezes também ocorre com o oposto. Quando nós nos subestimamos e deixamos de fazer aquilo que Deus nos capacitou e nos chamou para fazer. Porque ficamos subestimando os nossos dons, o nosso talento. Por isso, Paulo, mais à frente, antes ali do trecho onde a gente vai se ater mais, a partir do versículo 9, no versículo 6 ele fala sobre os dons. Quando ele diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, nós vemos o seguinte, se você receber um dom, faça, há um imperativo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma avaliação honesta de quem somos, quais são os nossos dons, os nossos talentos, e colocar em prática o serviço ao próximo a partir daquilo que Deus nos deu. Martinho Lutero tem uma frase conhecida que ele diz que Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso próximo precisa. E Deus, ele nos capacita com dons e com talentos justamente para instrumentalizar a igreja ao serviço ao outro. Essa é a vontade de Deus para a sua comunidade, para a comunidade que ele habita, chamada igreja, o povo que ele escolheu para si, para refletir no mundo, para revelar ao mundo o seu caráter. Então, o propósito dos dons é equipar a igreja para o serviço de edificação uns aos outros. E logo depois do apóstolo Paulo falar sobre os dons, aí ele entra nessa parte que nós lemos. Ele diz a motivação do uso dos dons, que deve ser o amor sincero ao próximo. E é interessante que, quando ele fala sobre isso, como a gente disse antes de começar a pregação, a carta aos Romanos, ela tinha como objetivo também angariar apoio para a plantação de igreja na região da Espanha. Paulo estava encorajando todos os irmãos, toda a igreja em Roma, se empenhar nessa tarefa que faz parte
da missão da igreja. Plantar igrejas é o meio mais efetivo do cumprimento da grande comissão, que é o quê? Portanto, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, ensinem a obedecer todas essas coisas. Não é simplesmente levar a boa notícia, mas levar a boa notícia, formar uma comunidade de fé, onde essa comunidade de fé vai viver uma vida de serviço um ao outro. Plantar igrejas é a dinâmica natural que nós vemos desde ali do início, no livro de Atos. A prática da hospitalidade, quando o apóstolo Paulo fala, sejam hospitaleiros. Ele está falando isso porque a prática da hospitalidade não tinha como propósito somente atender os crentes nas suas necessidades, mas era também uma ferramenta, um meio que Deus usou no primeiro século para o avanço missionário. Então as pessoas hospedavam uns aos outros, cuidavam uns aos outros, serviam uns aos outros para o avanço missionário. Nós vemos nas cartas de Paulo, ele dando uma palavra de gratidão àqueles irmãos que o receberam, que serviram eles e os seus colaboradores que estavam com ele para o avanço do evangelho naquela região. Então o serviço um ao outro vai muito mais além do que simplesmente suprir a necessidade do meu irmão, mas também é um meio para que haja o avanço do evangelho, o avanço missionário. O apóstolo Paulo fala sobre isso, e é interessante porque ele está aqui encorajando aqueles irmãos sobre isso. Nós vemos que hoje em dia, até está um pouco na moda essa ideia de plantação de igreja, se fala muito sobre isso, mas nós vemos que toda a motivação desse movimento de plantação de igrejas é ver mais pessoas ouvindo a boa notícia do Evangelho, pessoas se encontrando com Cristo. Porque isso pode também perder um pouco o sentido nos dias que nós vivemos. Hoje em dia, algumas décadas atrás, a meta de um jovem era talvez passar num bom concurso público. Hoje em dia, cada dia que passa, as pessoas querem montar uma startup, né? Então, é possível que a pessoa também, essa cultura do startup, esteja impregnando um pouco a igreja, e ao invés de ter uma motivação piedosa, um chamado, uma motivação secular para fazer algo que não deve ser feito com essa motivação, né? E a gente, infelizmente, a gente acaba vendo muitos problemas na igreja evangélica como um todo, porque justamente por conta de um afastamento da palavra de Deus, do zelo às Sagradas Escrituras, mas nós vemos aqui Paulo encorajando aquela igreja porque eles queriam ver o quê? O avanço missionário através da plantação de novas igrejas. E aqui ele fala sobre o amor dentro da comunidade. E o amor, no corpo espiritual, é como se fosse o sistema circulatório, que através do serviço um ao outro, nós podemos ver que todos os membros vão funcionar de maneira saudável e o quê? Harmoniosa. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus dá diferentes dons para cada um, para que eu coloque em prática em prol do outro. Então, há diferentes dons. Então, eu sou servido através do serviço de vocês. Eu sou abençoado através do serviço de vocês, porque Deus deu dons diferentes. Vocês têm dons que eu não possuo, eu possuo dons que vocês não possuem, e a igreja ela se completa através do serviço um ao outro. E para que isso aconteça, para que, de fato, o serviço um ao outro, a prática dos dons dentro da igreja funcione como um sistema circulatório dentro do corpo para que todos os membros funcionem, é preciso ter um amor honesto e não hipócrita. É preciso ter humildade e vencer o orgulho. É interessante, no ano passado, a gente teve uma série de mensagens sobre os falsos deuses, ou sobre os ídolos. E existe um ídolo que é o ídolo do orgulho, a idolatria do orgulho, que de alguma forma, em alguma proporção, todos nós temos um pouco. E se a gente não buscar sempre a direção de Deus, o fortalecimento da nossa fé,
é algo que cresce de forma desenfreada em nós, é o orgulho. E por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos preferir dar honra uns aos outros, para que a gente possa se dedicar verdadeiramente um ao outro. Ele está falando aqui, trate o outro sempre como mais importante do que você mesmo. Lá em Filipenses 2, de 1 a 4, ele vai falar a mesma coisa. Porque servir a Cristo, normalmente, traz uma oposição maligna sobre nós. E essa oposição sempre pode trazer a nós o quê? Desânimo. Por isso, Paulo, ele adverte os seus leitores a manter o quê? Zelo espiritual. Porque eles estão servindo a Deus e não a homens. Quando nós servimos ao nosso irmão, nós estamos servindo muito mais do que ao nosso irmão, mas nós estamos servindo a Deus. É um ato de obediência a Deus. E é interessante que ele fala que é o serviço com zelo. Em tempos onde o amor também foi descaracterizado, o amor se resume a um sentimento, a um sentimentalismo. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala que até o amor tem que ser com zelo. Zelo e amor caminham juntos. Né? É falar a verdade em amor, né? Nunca uma coisa desassociada com a outra, e o amor sem a verdade também não é um amor verdadeiro. E por isso, a comunhão cristã, ela vai muito além de um tapinha nas costas. O apóstolo Paulo fala que nós devemos compartilhar as nossas necessidades. Como as necessidades do corpo de Cristo são supridas? Através da ajuda mútua, através da comunhão, do amor sem hipocrisia, que é aquele que não se limita a palavras, mas se materializa também em obras. Por exemplo, você tem um irmão que está passando uma determinada necessidade, seja essa necessidade de qualquer natureza. Você tem como suprir aquele irmão, de alguma forma, nem que seja um pouco. Aquele irmão compartilha com um pouco. Você dá um tapinha nas costas, fala, Deus te abençoe, confie na providência divina, e você podendo ajudar, não faz. Não é desse amor que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma dedicação sacrificial um pelos outros. Viver verdadeiramente em comunidade. Falar sobre a providência divina em alguém que está com necessidade, mas não se colocar como um instrumento de Deus para que essa providência ocorra. Se aquele irmão está compartilhando contigo, aquele irmão na fé, uma necessidade legítima, e se Deus te deu suficiente para poder, de alguma forma, ajudar aquele irmão e você não o faz, você está falando de algo que Deus está querendo te usar naquele momento para ser um instrumento para que Ele exerça a sua providência na vida daquele irmão. E você acaba negligenciando isso. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala um outro fator bem interessante, quando ele diz que nós devemos nos colocar no lugar do outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Semana passada a gente falou um pouco sobre retribuir o mal com o bem, que isso é divino, que a ordem natural das coisas é retribuir o mal com o mal, o bem com o bem. Não precisa ser nova criatura para retribuir o bem com o bem. Isso é fácil. Não é fruto de um novo nascimento fazer o bem àquele que te faz bem. O Senhor Jesus ele fala isso. Amar quem te ama, isso até os pagãos, até aqueles que não são crentes, fazem. Mas amar o inimigo, retribuir o mal com o bem, isso é divino, isso vem de Deus. Então Paulo fala sobre se colocar no lugar do outro, ter empatia. A compaixão é se colocar no lugar do outro em qualquer circunstância. Chorar com quem chora. Ele fala que nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos. O sofrimento é algo terrível. Não é o objeto, naquele momento, de julgamento ou explicações frias. Não pode ser motivo de alegria, porque quando nós nos alegramos com o sofrimento do outro, independente
do que o outro, de alguma forma, tenha feito, essa alegria tem a mesma raiz do desejo de vingança. E vingança não tem nada a ver com justiça. Na Bíblia, quando nós vemos Jesus chorando, ele está chorando ao ver Marta e Maria chorando a morte do seu irmão Lázaro. Mesmo o Senhor Jesus sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chora com aquelas duas irmãs. Porque tem alguns momentos na nossa vida que não nos resta nada a não ser chorar. E como é bom ter alguém para chorar conosco nesses momentos. Às vezes não há palavras, às vezes não tem o que ser feito. Mas como é bom ter alguém para chorar ao nosso lado. O apóstolo Paulo fala, dediquem-se uns aos outros, chorem com aqueles que choram. Mesmo que você esteja vivendo na sua família, na sua vida, um momento de extrema alegria. A sua alegria não pode roubar de você a sensibilidade de receber, que aquele irmão compartilhe contigo um pouco do seu sofrimento também. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa se alegrar com os que se alegram. E se alegrar com todos, não somente com aqueles que nós queremos nos alegrar. É superar um sentimento natural do ser humano da inveja. Porque nós temos a tendência, da mesma forma que às vezes nós estamos vivendo um momento muito feliz, e é muito cômodo continuar ali e não receber um pouco daquele sofrimento, compartilhar com aquele irmão o sofrimento que ele está passando, se alegrar com aqueles que se alegram. Você pode imaginar assim, isso é fácil. Às vezes dividir o sofrimento com outro que está sofrendo é mais complicado. Se alegrar com outro que se alegra, para nós, pecadores que somos, nem sempre é fácil também. Porque às vezes vai tudo mal com a gente. Às vezes você está no seu pior momento profissional. Às vezes você está vivendo um momento terrível nessa área. E o seu irmão, que talvez você julgue inferior a você, está vivendo uma situação extremamente oposta à sua, conseguiu um novo emprego, foi promovido, conseguiu aquela vaga que você gostaria de ter. E como a nossa natureza pecaminosa tem a tendência de querer gerar em nós o sentimento de inveja, que nos impede de se alegrar sinceramente com o sucesso do nosso irmão, com a alegria do nosso irmão. Então, da mesma forma que chorar com os que choram, mesmo você tendo todos os motivos para sorrir, para se alegrar, você vai chorar com o seu irmão que está chorando. Se alegrar com os que se alegram é se alegrar com as conquistas, as vitórias do seu irmão, mesmo que você tenha 1000 motivos para chorar. O apóstolo Paulo prossegue com isso. E ele fala lá no versículo 14, que nós temos que sustentar os fracos em suas necessidades. Muitos de nós não são capazes ainda de realizar o seu próprio trabalho, de aguentar as suas próprias cargas. E a gente deve, portanto, o quê? Apoiar, ajudar nas suas fraquezas, ajudar a carregar as suas próprias cargas. E o que, na verdade, nos fortalece a ajudar, a apoiar essas pessoas, é a graça de Deus. Porque quando nós sustentamos os fracos, em todos os aspectos, aqueles que possuem suas fraquezas, aqueles que ainda não são capazes de carregar, aguentar as suas cargas, e nós compartilhamos isso com eles, na medida que nós apoiamos, nós anunciamos essa graça e nos empenhamos em ministrar essa graça a eles. E como isso é difícil? Às vezes, nós somos tomados por esse sentimento de inveja, de orgulho, de vingança. Vemos até mesmo uma cultura cristã que celebra isso. Existem músicas
que fala, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, no dia que você estiver vencendo, tal, sua vitória, né, vai ter sabor. Espero que ninguém escute essa música. Quem riu conhece. Aí quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma lógica completamente diferente. E uma das coisas que mais prejudica o nosso testemunho cristão é a nossa falta de união. Talvez você possa estar falando assim, poxa, é a falta de união que mais prejudica o testemunho cristão. Pô, me lembrei que um monte de pecado que prejudica muito mais o testemunho cristão do que simplesmente a nossa falta de união. Mas tente relembrar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Lembra quando a gente falou, confesse os seus pecados uns aos outros? Lembra quando a gente aprendeu sobre leve os fardos uns dos outros? Que é a atitude de quando você está em pecado, você ter comunhão suficiente para você chegar ao seu irmão e pedir ajuda, um parceiro para lutar contra aquele pecado. Da mesma forma que a comunhão na igreja ela precisa ser tão sincera e profunda, a ponto de que quando você vê um irmão em pecado, você tem a liberdade em amor de advertir aquele irmão. De alguma forma, os pecados cometidos individualmente, que também dão um mau testemunho para os de fora, de alguma forma também tem a influência da nossa falta de comunhão. Eu não estou querendo aqui transferir a culpa de quem peca para a igreja. Todo pecado é uma decisão individual. Há uma responsabilidade individual do pecado, mas ao mesmo tempo que há uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade mútua. Há um compromisso da família de fé em sermos parceiros contra o pecado. Porque a comunhão implica confessar um ao outro, compartilhar as cargas. Quando existe pecado, de forma que o testemunho está sendo prejudicado, de alguma forma isso demonstra a nossa falta de união. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre essa ética cristã dentro da igreja, sobre como deve ser a nossa dedicação um ao outro. E ele vai terminar esse capítulo falando sobre o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Paulo volta a falar sobre a nossa atitude diante do mal. O cristão que procura obedecer a Deus, consequentemente, ele vai ter inimigos. Jesus tinha inimigos enquanto ministrava aqui na terra. Não importava por onde o apóstolo Paulo passava e os outros apóstolos passavam, sempre havia inimigos para se opor ao seu trabalho. Jesus advertiu os discípulos que os seus piores inimigos poderiam ser pessoas da sua própria casa. Como ele fala lá em Mateus 10, 36. Infelizmente, irmãos, alguns cristãos têm inimigos porque lhes falta paciência. Não porque são fiéis em seu testemunho. Há uma diferença entre participar do escândalo da cruz ou ser um motivo de escândalo. Nós também não podemos... um ambiente político, né, brasileiro, por exemplo, temos uma quantidade enorme de parlamentares cristãos. Infelizmente, às vezes, vemos alguns deles envolvidos com atos de corrupção. E, às vezes, isso é usado de forma equivocada, distorcida, falando, é a perseguição porque eu sou crente. Não, a palavra de Deus não fala que seremos perseguidos por sermos motivo de escândalo, mas que seremos perseguidos por participarmos do escândalo da cruz. Seremos perseguidos por causa da mensagem do Evangelho que nós pregamos, mas nunca pela forma como nós vivemos de forma coerente com o fato que somos filhos de Deus. Podemos até ser perseguidos quando somos fiéis e vivemos em um mundo e uma cultura completamente hostil ao Evangelho. Ser perseguido pela nossa fidelidade faz parte. Demonstra, de alguma forma, o nosso zelo, o nosso comprometimento com o Senhor, mas nunca motivo de escândalo, motivo de perseguição por sermos motivo de escândalo. O apóstolo Paulo fala que a nossa relação com o inimigo, a nossa relação com aqueles que se opõem ao Evangelho, nós não podemos fazer o papel de Deus, de tentar a vingança.
A maioria das pessoas tem a filosofia de pagar o quê? Na mesma moeda, como nós falamos. Mas os cristãos devem viver num patamar mais elevado e pagar o quê? O mal com o bem. É óbvio que isso exige amor, porque a nossa tendência diante do mal é sempre tentar reagir. Também exige fé, porque a gente precisa confiar e crer que Deus pode operar a sua vontade em nossa vida e na vida daqueles que nos ofendem. Então, não reagir o mal com o mal não é simplesmente uma atitude de amor, mas também um ato de fé, porque nós conhecemos a Deus, e como o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos deixar com Deus a ira e confiar, como está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Deus pode operar e fazer sua vontade em nossa vida e naquele que nos ofendem. Nós não podemos dar lugar à ira e confiar que a ira pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala isso, ele está nos remetendo a Deuteronômio 32, 35. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos Jesus, no momento da sua crucificação, pedindo ao Pai que perdoe aqueles que o crucificaram. Quando a gente olha para o livro de Atos, e a gente vê a morte de Estevão, que morreu apedrejado por pregar o Evangelho, no momento em que ele é apedrejado, ele fala o seguinte, ele pede perdão, ele ora ao Senhor. A sua oração final, nos seus últimos suspiros de vida, é pedindo que Deus perdoasse os seus executores. A admoestação em Romanos 12, 20, como está escrito aqui, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, traz à memória as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, de 44 a 48. O apóstolo Paulo ele está citando o próprio Senhor Jesus, que parecem palavras fáceis de ler, mas como são difíceis de nós praticarmos. Sem dúvida, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos dê amor, ao procurarmos demonstrar bondade com os nossos inimigos. E o que isso vai acontecer? Eles vão se aproveitar de nós, vão nos odiar ainda mais, só Deus sabe. O Senhor, Ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Às vezes a gente usa como justificativo, não, eles vão se aproveitar de nós, eles vão nos odiar ainda mais. O resultado, nós não sabemos, nós sabemos como nós devemos agir. Nossa tarefa não é nos proteger, mas sim obedecer ao Senhor. Só que a gente tem um senso de quê? De proteção, de autoproteção. Mas a nossa tarefa, a nossa missão é muito mais do que nos proteger, mas obedecer ao Senhor e deixar os resultados por sua conta, pela conta de Deus. Quando Paulo fala em pagar o mal com o bem, em nome do Senhor, ele também faz referência a Provérbios 25, 21 e 22, quando ele fala que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles. Talvez essa seja a vergonha que nossos inimigos sentirão quando lhe pagarmos o mal com o bem. Como filhos de Deus, como eu disse, nós precisamos ter um padrão, um nível diferente, elevado, um padrão diferente do padrão natural. Que o mal, entender que o mal só pode ser vencido com o bem. E se a gente pagar com a mesma moeda, nós alimentaremos ainda mais o conflito. Mesmo que o nosso inimigo não seja um cristão, espero que não seja, quando seu inimigo é um cristão, há um problema, né? Porque a gente está aí 3 meses praticamente falando sobre comunhão. Mesmo quando ele não é um cristão e a gente reage, quando a gente adota, entra pelo caminho de Deus e não pelo caminho do homem, a gente experimenta o amor de Deus em nosso coração e nós crescemos ainda mais na graça do Senhor. Irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que
a nossa dedicação mútua, quando o apóstolo Paulo fala, dediquem-se uns aos outros. É uma resposta de um povo que Deus exerceu, que Deus se dedicou. É resposta de um povo que Deus se entregou. Não há, meus irmãos, nenhum outro Deus como o nosso Deus. Quando a gente canta isso precisa ser uma realidade. Todos os outros deuses exigem sacrifícios. Todos os outros deuses exigem serviço para que para que sua bênção possa chegar até os seus devotos. Mas o nosso Deus é aquele que não exige sacrifício, mas foi aquele que se sacrificou. É aquele que tomou a iniciativa. E todo o nosso sacrifício em prol dessa comunidade que Ele habita, que Ele tomou para si, é em resposta àquilo que Ele já fez por nós. Nós não trabalhamos, nós não servimos para obter algo, mas servimos a um Deus que antes de que nós fôssemos capazes de servir a Ele, serviu da forma mais profunda, que foi entregando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Sendo a gente culpado, seu inimigo, Ele entregou aquele que era inocente para cumprir a pena que era minha e sua. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, e é por isso que nós devemos nos dedicar uns aos outros. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de ser povo do seu pastoreio. E por isso te pedimos, fortalece a tua igreja a cada dia, Senhor Deus, no zelo com a tua palavra, na dedicação à tua obra, Senhor Deus, no amor sincero uns aos outros, que possamos crescer, Senhor Deus, como uma comunidade de fé, e que, de fato, Senhor Deus, possamos sinalizar o teu reino, Senhor Deus, a esse mundo perdido, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.